Olha só, o papo é diferente hoje. Hoje vamos fazer um papo enquanto a gente faz aqui uma mini skincare. Então, hoje eu estava bem nostálgico no ponto de que o primeiro momento que eu tive crise de ansiedade, aonde aquela crise de ansiedade me deixou basicamente de cama, porque eu desisti de absolutamente tudo, porque nada fazia sentido na minha vida. E esses dias eu estive com pensamentos parecidos com o da época, né? E essa época não faz muito tempo. Essa época foi em 2017, onde era um período da minha vida que eu estava me descobrindo profissionalmente o que eu queria fazer da minha vida. E com isso entrou em consequência o quê? Eu tentar ser proativo, eu tentar recuperar o tempo perdido, que na minha adolescência eu fiquei curtindo, né, vagabundando, porque eu andava de skate, eu tinha banda, tinha projetos de ser músico e tudo mais. Eu não queria saber de profissão, eu não queria saber de nada, eu queria saber só de curtir, beber pra caramba e ficar durante a madrugada nas ruas, conversando com os meninos, tocando violão, qualquer essas coisas que pessoas que andam de skate, que eu também andava de skate na época, faziam na época, né? E isso me fez um mal tremendo, porque basicamente eu queria correr atrás de um tempo perdido e esse tempo nunca ia ser recuperado, por mais que eu tentasse correr atrás desse tempo perdido. E isso é fato, porque a gente tenta correr atrás do tempo, mas o tempo ele vai correndo em velocidade um pouco superior do que a gente quer e do que a gente espera. E com isso eu comecei a questionar. Quem não sabe, eu sou profissional de TI e também sou palestrante. E na época eu fazia muitas palestras, mas eu não tinha um foco exatamente para o que eu queria, né? Eu fazia palestras que eram para robótica, eu fazia palestras que eram para a área de inteligência artificial, eu fazia palestras que eram também para a área de front-end, back-end, essas coisas que tem na área de tecnologia. Então eu fazia um pouco de tudo e ao mesmo tempo eu não fazia nada. E eu queria acertar em tudo e eu não ia conseguir acertar em tudo, isso daí é muito óbvio, né? E com o tempo eu comecei a me perder, me perder nos personagens, porque se a gente for parar pra pensar, na nossa vida social a gente se veste com muitos personagens, com muitas roupas, muitas características, e isso faz um mal tremendo, né? Porque tem hora que a gente se perde e a gente não sabe aonde a gente tá. Vou lavar o rosto aqui um pouquinho e já volto. ASMR aqui de lavada de rosto. Então, o maior problema é que a gente se perde no nosso personagem, né? Basicamente, a gente tem várias vestes sociais e aí cada uma dessas vestes sociais a gente utiliza ali. Então, imagina que a gente tem um guarda-roupa e esse guarda-roupa a gente vai para um evento, vai. Esse evento é um evento social e ele tem um grupo de amigos específico. A gente vai lá, abre o nosso guarda-roupa, vai lá, pega a nossa veste social e a gente se traja justamente para poder se adequar àquele ambiente. E imagina uma pessoa que quer abraçar o mundo e quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer vestir várias roupas sociais ao mesmo tempo. Uma hora a cabeça entra em parafuso e simplesmente a pessoa surta. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um burnout, eu entendo que eu tive um burnout, psicólogos disseram que eu tive um burnout na época e eu não reconhecia isso, né? Eu simplesmente estava no meu quarto, não queria fazer absolutamente mais nada, ficava querendo entender o que estava acontecendo com a minha vida, porque eu não tinha mais vontade de viver, basicamente, eu não tinha absolutamente nenhuma vontade de nada, e eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito hiperativa, vamos dizer assim, de tentar fazer muitas coisas, tentar fazer absurdamente tudo de uma vez. E cheguei num momento da minha vida que eu não estava fazendo mais nada, e nisso eu morava com os meus pais ainda. E nisso que eu morava com os meus pais, eu não saía do quarto para absolutamente mais nada. Trabalho que eu tinha, que eu trabalhava remoto, eu tinha saído das empresas, eu fazia palestras, tinha desistido de fazer palestras. Cheguei para amigos meus que eram do ciclo de social, de tecnologia, que fazia palestra comigo, falei, não vou fazer mais palestra, não vou fazer mais nada. E desisti de tudo. Até que o belo de um dia, a minha mãe, ela subiu no quarto, e achou que eu estava trabalhando, achou que eu estava fazendo alguma coisa. E eu estava lá deitado na cama, simplesmente olhando para o teto, sem fazer absolutamente nada, e era isso o meu dia. Eu não jogava, não fazia nada, o computador ficava ali do lado, ele ficava desligado, sendo que normalmente ficava ligado, porque eu estava jogando ou conversando com alguém, e chegou um ponto que eu não estava fazendo mais nada. Aí passaram-se alguns dias
E, basicamente, eu saía do meu quarto, era só para comer e eu fazia uma refeição no dia. Porque eu não queria sair do quarto, eu não queria fazer nada. E eu saía do quarto porque meus pais enchiam o saco, porque eu precisava comer, eu precisava me alimentar. E era para me sair do quarto. E beleza, né? Até que chegou um dia que, isso foi no final do ano, eu fiquei 6 meses desse jeito. 6 meses sem querer falar com ninguém, evitando contato social com todo mundo. Aí, um amigo meu, ele foi lá na minha casa, isso porque ele queria me ver, ele queria me visitar, porque ele sabia que eu não estava bem. E aí ele foi lá e falou, vamos comigo em tal lugar? E aí a gente foi. E aí eu lembro que eu me arrependo muito, né? Inclusive, eu pedi até desculpa pra ele, porque eu tratei ele mal naquele dia, porque eu queria muito ir pra casa e ele queria que eu fosse pra outros lugares, que queria que eu fosse ver o mundo. Eu falei, cara, eu não quero, eu quero ir pra minha casa, e é isso. E aí eu falei pra ele, eu vou pra casa agora, simplesmente larguei lá voltando do rolê, eu falei, eu vou pra minha casa agora e é isso. Aí chegando em casa eu te mando um salve e é isso aí. E aí eu fui pra casa, cheguei em casa, fiquei, caramba, meu, tratou o cara mal e tipo, ele só queria me ajudar e tal. E aí, passou-se o tempo, eu fui entender o que estava acontecendo, né? Porque eu não era o meu normal fazer isso com as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa sociável, uma pessoa que ajudava todo mundo, então não era normal. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo na minha cabeça. Até que um belo de um dia, tinha alguns amigos de infância que estavam lá na minha casa, e minha mãe tinha recebido eles, né? E eu não sabia. Aí eu desci pra pegar alguma coisa pra comer e eu escutei minha mãe falando pra eles assim, não sei o que lá, o Telinho, né? Porque o meu apelido de família é Telinho, né? O Telinho, ele não sai de casa, ele não faz mais nada. Eu queria que vocês conversassem com ele, porque ele perdeu a vontade de fazer tudo, ele só fica trancado naquele quarto. Eu fui lá e ele não estava fazendo nada, simplesmente estava deitado olhando pro teto, ou quando ele está dormindo 90% do dia. E aí eu fiquei tipo, nossa, será que tá tão aparente assim que eu não tô bem? Porque na minha cabeça tava tudo ok, eu só queria me isolar, só queria sumir, né? Basicamente. Aí teve um belo de um dia que meu pai chegou pra mim e falou, se você quiser conversar, a gente conversa. Não entra em depressão não entra nessas piras não. A gente tá aqui pra te ajudar e tal. E aí eu caí a ficha em mim, eu falei, eu não tô bem. Se meus pais eles estão percebendo isso, eu não tô bem. Aí eu comecei a procurar conteúdo sobre depressão, sobre ansiedade, porque eu ficava muito ansioso, eu ficava ansioso com muita facilidade. E aí eu comecei a procurar alguns filmes. E por acaso eu comecei a assistir os filmes da Disney, né? E o filme que trouxe bastante insight pra mim, trouxe bastante gatilho positivo, né, no caso, foi Alice no País das Maravilhas. Eu até costumo falar pra todo mundo que foi o filme que literalmente me levantou de novo, porque a cena que o gato ele chega pra Alice e fala pra ela assim, quando ela pergunta, qual caminho eu devo seguir? E aí o gato responde pra ela que se ela não sabe o que ela quer, qualquer caminho serve. Aquilo me bateu muito forte, porque basicamente era isso que eu tava vivendo, né? Eu não sabia qual caminho eu queria seguir, basicamente me faltava foco e qualquer caminho servia, qualquer lugar que eu fosse estava bom, porque era aquilo, mas ao mesmo tempo não estava bom. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí tem uma hora que a lagarta pergunta, né, quem é você? Hoje em dia eu vejo que essa pergunta é muito poderosa, né? Porque se você não sabe quem é você não sabe para onde você vai, basicamente. Porque é importante você saber quem é você hoje, para você saber para onde você quer ir, para onde você precisa ir, basicamente, né? Porque o seu passado não é mais você, se a gente for parar para pensar dessa forma, né? Da mesma forma que a gente pode falar, não sei o que lá, eu confio em fulano porque eu conheço ele. Você conhece a pessoa do passado. Você não conhece essa pessoa hoje, agora, nesse exato momento. Um exemplo, né? Normalmente em relacionamentos você conhece a sua namorada, seu namorado, mas imagina que um belo de um dia você acordou e ela não está bem, ela está enfurecida ou ele está enfurecido com alguma coisa que aconteceu no dia dele ou dela. E você, crente de que você conhece essa pessoa, porque você sabe que essa pessoa normalmente, comumente, ela está sempre de bom humor, está sempre levando as coisas numa brincadeira e tudo mais, mas naquele dia em específico você chega na casa dessa pessoa e essa pessoa ela está emburrada, ela está brava, foi o pior dia da vida dela e você chega lá todo feliz, saltitante e tal, quer fazer festa e tudo mais, aquela pessoa ela não está no estado do que você normalmente vê. Então você conhece essa pessoa no passado.
o dia atual você não conhece, então é importante você saber quem é você naquele dia, naquele momento, naquela hora, porque basicamente você tem informações sua do passado, né? De como que você estava, como você se sentia, mas você não tem informações de agora, de como que você tá. Então, basicamente é isso. Então, aquilo me trouxe bastante insight justamente por conta disso, né? Por conta da questão da gente se reencontrar, né? E na questão de filosofias de yoga, a gente também tem esse ponto, né? Da gente entender quem é você hoje, entender como você está hoje, porque basicamente você pode conhecer as pessoas, você pode se conhecer por referências do passado. Você tem aquela referência de como que era as coisas, as situações, mas você não tem ela de agora ou até mesmo de amanhã. Até mesmo quando alguém me chama para sair, alguma coisa do tipo, eu evito marcar compromisso no dia para uma semana depois. Porque basicamente, hoje eu estou feliz, eu estou animado, super sairia hoje, mas sexta-feira eu não sei se eu vou estar bem, não sei se eu vou estar animado, não sei o que vai acontecer no meu dia que vai me fazer ter esse mesmo ânimo que eu tenho hoje. Então eu prefiro deixar em aberto a possibilidade de eu ir e chegar no dia eu falar eu vou ou eu falar eu não vou, do que eu me comprometer e chegar no dia eu cancelar e eu, sei lá, e trazer uma péssima imagem para mim. Então eu prefiro deixar bem aberto para a pessoa que, vamos sair na sexta? Ó, hoje eu não vou sair, não digo que eu vou sair na sexta porque sexta-feira pode acontecer um monte de coisa e eu não vou conseguir. Eu posso te dizer na sexta ou na quinta-feira à noite se eu vou ou não vou? A não ser que seja um evento, sei lá, um casamento, alguma coisa, tipo, onde eu faça parte daquele compromisso. Mas se é só um rolê, alguma coisa do tipo assim, eu prefiro deixar em aberto. Eu sei que isso é péssimo, porque a pessoa às vezes ela pode estar contando somente comigo. Isso eu não quero dizer tipo, date de relacionamento, essas coisas assim, mas tipo, rolês de, vamos numa festa de tal coisa ali, onde a minha presença eu vejo que não é tão significante assim. Vamos dizer assim, eu não sei explicar direito, mas é momentos e momentos na minha cabeça. Eu tenho essa responsabilidade. Se não é alguma coisa muito urgente ou alguma coisa que eu precise de fato estar ali presente, eu prefiro não me comprometer 100%, mas deixar em aberto a possibilidade de eu ir. Se é alguma coisa que realmente precise da minha presença ou que a pessoa ela conte muito com a minha presença, sei lá, um date, alguma coisa do tipo, ou sei lá, sair com a mãe, sair com algum familiar que eu precise ir ou que a pessoa precise de mim de fato, sei lá, companhia para o médico, alguma coisa do tipo, aí é diferente. Agora, se é alguma coisa que não vai me agregar nada e nem agrega nada à pessoa, é difícil explicar isso, mas na minha cabeça faz sentido. Qual que é o nível de prioridade que as coisas acontecem. Então, não é que eu seja uma pessoa complicada ou seja uma pessoa difícil de lidar ou difícil de sair, mas é que existem rolês e rolês que me animam e que não me animam. E eu deixo bem claro para as pessoas que estão no meu ciclo de amizade qual que é o rolê que me anima e qual que não me anima, né? Então, basicamente é isso. O que eu quero trazer como pensamento, finalmente ali, sendo mais assertivo, é a questão de que às vezes a gente não está bem amanhã. Então, tome cuidado na questão de você presumir que você conhece as pessoas. Principalmente se você está começando a conhecer a pessoa e você entendeu que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa porque você está conhecendo ela agora e tudo mais, não crie tantas expectativas assim por conta disso, porque no dia seguinte aquela pessoa ela pode se revelar uma pessoa que não é tão legal assim. Mas na sua cabeça você já colocou a mão no fogo por aquela pessoa porque você tem uma pré-imagem dela. Então, basicamente é isso. Exemplo, você está ali no seu jardim, aliás, você não está no seu jardim, você está andando na rua e você vê uma rosa ali na rua. Você sabe que aquela rosa é uma rosa cheirosa, você sabe que ela está bonita, ela está florescendo, você sabe que ela tem espinhos. Por quê? Porque você já tem uma imagem de como que é uma rosa, porque você já viu outras rosas na sua vida. Então você já tem uma imagem de como que é uma rosa. Você já sabe que aquela rosa ela pode se machucar a sua mão se você pegar com força, mas você tem coisas que você não sabe exatamente, porque ela está plantada ali naquele terreno ali onde você está passando, mas você não sabe se ela tem água suficiente, você não sabe se ela está muito bem de saúde, você não sabe se ela vai se despedaçar quando você pegar ela na mão, diferente das outras rosas que você já pegou, já teve contato e sabe que ela é forte, ela é firme, ela está bem cuidada. Então,
basicamente é isso que eu quero trazer de analogia, né? Então, basicamente você tem uma referência de coisas que aconteceram no passado, mas o que está acontecendo agora pode ser uma situação totalmente diferente, com exatamente a mesma coisa ou as mesmas pessoas que você já conheceu ali no passado. É meio confuso isso, mas são coisas que a gente aprende no dia a dia. Se é coisas que te chateiam, que te magoam, que te deixam mal, é importante você saber desse tipo de coisa porque você sabe lidar melhor com a situação. E comigo foi algo bem parecido, né? Porque eu me conhecia ali no passado, mas ali naquele momento que eu estava totalmente uma pessoa desconhecida, eu não sabia o que estava acontecendo, eu queria tentar me encontrar, eu queria tentar saber o que era que eu precisava fazer. Esse papo tá mó confuso, mas é basicamente isso que eu quero trazer de conhecimento, né? Tente se conhecer, basicamente é isso. Não tente trazer o que você era ali no passado, porque às vezes é importante a gente morrer algumas vezes para que possa nascer novamente e de uma forma positiva e uma forma melhor. Então, basicamente é isso. Então, a gente pode falar até sobre a questão de lutos, questões de morrer e renascer ali em um outro momento, em um outro vídeo, porque é algo assunto muito mais complexo, né? Porque basicamente a gente tem que se permitir para que isso aconteça. E sem se permitir, as coisas não acontecem. Então não se cobrem tanto, é exatamente isso que eu quero trazer para você. Não se cobre tanto. E esse momento aqui ele é bem reflexivo, porque eu estou precisando dessas palavras nesse exato momento, porque eu estou me cobrando muito sobre coisas que não estão no meu controle. E isso faz mal, porque basicamente não está no meu controle. É exatamente isso. E aí eu quis trazer isso porque são vozes da minha cabeça, né? Então, nosso Pensando Pensamentos de hoje é basicamente isso, não se cobre demais e faça as coisas devagar, respeite seu tempo, seu limite e a sua vida, porque ela é importante e você precisa dela para que amanhã você alcance seus sonhos. Pode ser que o seu sonho, quando você não alcance, não faça sentido, porque naquele momento que você viveu ele fazia muito sentido e tá tudo bem. Você vai alcançar outros sonhos, vai alcançar outras conquistas, né? O importante é o caminho, é a jornada e não exatamente o final, tá? Então, quando você começar alguma coisa, você comece sem pensar no final. Aproveite a sua jornada, o seu caminho. Às vezes o final ele não é o wow que você imaginava, mas o que você fez ali durante o caminho acaba sendo edificante e muito bom. É isso. E esse é o papo de hoje. Até mais. Beijos.